Galera, não é novidade para ninguém a fama que o Militech tem. Mas será que ele realmente danifica o seu motor ou ele traz benefício para ele? Isso é algo que vamos entender melhor agora, então bora pro vídeo! Sejam bem-vindos ao canal Electric Mech, que te ajuda tanto na elétrica quanto na mecânica. Eu sou o engenheiro Marcelo Henrique e hoje estamos aqui para falar sobre o Militech, que eu acho que é um dos únicos produtos que tem a fama de ser muito bom e ao mesmo tempo tem a fama de ser muito ruim. Mas antes de falarmos da Militech, eu quero saber de você. Você já usou o Militech no seu veículo ou não? Ou você utilizou qualquer outro tipo de condicionador de metais? Lança aí no comentário e já vai deixando o like no vídeo. Uma coisa que temos que deixar muito claro aqui, antes de a gente começar a falar exatamente do Militech, é que não se deve colocar nenhum tipo de aditivo no óleo lubrificante do seu motor. Por quê? O óleo ele já é preparado com um tipo de aditivo específico para ele, para trabalhar na viscosidade correta, na densidade correta, na temperatura correta, para ter todos os parâmetros já que aquele motor, que aquele óleo precisa. Então ele não precisa de aditivo porque ele já tem um aditivo em sua composição. Colocar um aditivo a mais no óleo lubrificante é a mesma coisa de você colocar aditivo em combustíveis que já são aditivados. É a mesma coisa, não vai servir para absolutamente nada. Então essa é uma dica aí que a gente já passa para vocês, que não há necessidade de colocar nenhum tipo de aditivo no óleo lubrificante do motor. E o Militech em si, o fabricante nos diz que ele não é um aditivo de óleo. Ele é um condicionador de metais. O Militech ele só utiliza o óleo para chegar aí até as peças móveis e os locais onde há necessidade dele estar ali nas peças móveis do motor, nas peças internas do motor. Então ele, pelo menos o fabricante, né, ele nos garante isso, que ele não é um aditivo de óleo. Ele apenas utiliza o óleo como transporte aí. Então realmente é algo que é muito diferente e muito distinto em relação aí a aditivo. E o que é o condicionador de metais, tá? De uma maneira bem simples e bem básica, o condicionador de metais ele reduz ali o atrito nas peças móveis de qualquer componente, não é específico do motor. Ou seja, você pode utilizar esse condicionador de metal em caixa de direção, em caixa de câmbio, em diversos outros componentes aí, que pode até ser utilizado em qualquer outro tipo de componente que tem aí peças móveis internas que pode ter atrito ou não. E o que acontece aí com o Militech em si? Foi como eu falei, ele é um condicionador de metais, então ele não precisa de ter registro, como os muitos aí falam, ah, eu não utilizo o Militech porque ele não tem registro. Diferente de alguns aditivos e de alguns tipos de componentes que é específico para motor, esse sim precisa de registro. O Militech ele deixa bem claro em seu rótulo, até mesmo se você olhar no site do fabricante, que ele é para ser utilizado no ramo industrial e não automotivo. Então essa parte de registro já fica um pouco de fora, porque ele realmente aí ele não é um item específico para a linha automotiva, ele não é um item específico para motor. Então teoricamente ele não precisa de registro, porque até mesmo isso está aí presente em uma das resoluções da própria ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, que ela faz essa parte de regulamentação aí de todos os tipos de lubrificantes que você pode aí utilizar em diversos ramos. E um outro detalhe aí também que vem sendo muito debatido em relação à utilização do Militech é a presença aí de cloreto de ácido ou cloro de ácido, que é um componente químico que ele realmente pode danificar o motor, aí criando alguns desgastes totalmente desnecessários e muito prematuros no seu motor, que pode chegar aí realmente a danificar o mesmo. A própria ANP ela fez um estudo no qual ela constatou esse tipo de material aí na composição do Militech, e ele deixou bem claro no seu relatório que é um componente químico, que é uma mistura, no caso, que pode danificar o motor. Veja bem, no próprio relatório diz que pode danificar.
não é um componente químico que ele vai ser realmente gerado, tá? Ele não vai ser realmente capaz de danificar o motor ele por si só. E esse componente químico, o cloro de ácido, ele é gerado através aí da mistura do Militec com o hidrogênio. Ou seja, esse hidrogênio ele vem aí da mistura ar combustível, quando a queima do motor ela pode ou não ser uma queima ruim. Então sim, esse defeito, vamos dizer assim, é uma falha do sistema de combustível. Talvez, pode ser que sim, mas isso aí é papo para outro vídeo, então vamos deixar aí para depois a gente tratar sobre isso. Então é algo que é tudo suposições, não é nada definitivo. Tanto é que eu procurei muito na internet para ver se conseguia localizar algum tipo de motor que foi danificado devido ao uso do Militec. Eu, em particular, não encontrei. Mas se caso já aconteceu contigo, lança aí nos comentários. Ou até mesmo se você já conheceu alguém, ou você sabe de algum caso que teve alguma pane do motor devido à utilização do Militec, lança aí nos comentários também. Existem vários vídeos na internet de testes que são realizados aí com o Militec, tanto na linha industrial quanto na linha automotiva. Principalmente na linha automotiva, onde eu vi diversos vídeos, diversos testes que a pessoa faz, que ela retira todo o óleo do motor e percorre aí 20 km, 15 km, até 30 km sem uma gota de óleo até antes aí do motor ou ele travar ou ele começar aí a bater devido ao desgaste. Isso com motores que foram aí utilizado o Militec por um determinado período. Então realmente é algo de se analisar, mas vale ressaltar que mesmo que você esgote todo o óleo ali do cárter do motor, sempre fica ali um filme, vamos dizer assim, de óleo nas peças móveis do motor. Então, ou seja, no virabrequim, no comando de válvula, sempre tem ali, ou até mesmo no comando intermediário em alguns veículos, sempre fica ali um pouquinho de óleo, e esse pouco óleo que tem, ele acaba aí lubrificando por um breve período aquelas partes móveis, até antes aí de começar a esquentar, começar a ter um atrito um pouco maior e vir aí a danificar. Então, esse é um detalhe que a gente tem que levar em consideração, porque a gente não pode falar que o veículo, ou até mesmo aquele motor, ele rodou por um determinado período devido apenas ao uso do Militec. A gente tem que levar em consideração também essa questão do óleo que fica ali, aquele resíduo de óleo que fica nessas partes móveis do motor. A ANP, ela aí acabou notificando, né, até mesmo multando a empresa Militec Brasil devido a duas questões, que a principal é a questão aí do cloro de ácido, que pode formar aí em sua composição, e o outro detalhe aí é o registro que a gente falou, que não tem, né, o Militec não tem o registro necessário para ser utilizado referente aí à linha automotiva. Mas foi como eu falei, como ele é um componente industrial, não haveria necessidade de ter registro na ANP, justamente por uma resolução da própria ANP, que é uma brecha aí que faz com que a Militec ela tenha um pouco de força em relação a isso. E outro detalhe que a própria Militec ela tem um estudo que ela fez que mostra um resultado totalmente diferente do estudo que a ANP fez. Então são dois estudos que realmente são comparativos, porque a empresa de uma certa forma ela vai sempre defender o produto dela, mas a ANP ela com certeza aí vai argumentar muito forte os testes que ela fez. Então a gente fica aí numa situação um pouco delicada referente ao uso do Militec ou não. Mas afinal, eu posso ou não utilizar Militec? Uma coisa que a gente tem que ressaltar é que, mesmo com essas questões aí da ANP, de processos, tudo mais e tal, ele é um produto que ele não saiu de linha. Ele não foi proibido de vender. Então sim, ele ainda está no mercado, pois como ele tem um argumento muito forte que ele é um componente industrial e não automotivo, não há necessidade de remover este componente do mercado. Então é algo que a gente tem que levar em consideração, pois por ainda estar no mercado, a gente aí pode pressupor
que ele é um componente muito bom para ser utilizado, pois todos os testes que eu vi, realmente há uma diferença muito grande quando se utiliza Militech. Mas essa é uma análise que o cliente ela tem que fazer, pois há realmente a necessidade de utilizar o Militech no seu motor? Essa é uma pergunta que você tem que fazer antes de começar a utilizar. Mas se você quer utilizar, não, quero utilizar, quero fazer um teste para ver se realmente é bom, se muda alguma coisa do motor, aí você pode acabar utilizando. Pois foi como eu falei, no relatório da ANP, ela especifica muito claro que ele pode danificar o motor, não é que ele vai danificar. E uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração, que o Militech ele não vai salvar o seu motor ou qualquer outro componente se ele tem um desgaste excessivo. Isso não vai acontecer. O Militech ele é um condicionador de metais que ele reduz o atrito aí das peças móveis. Ele não elimina o atrito. Então a gente tem que deixar bem claro. Pois muitos aí argumentam, eu usei o Militech e o meu motor bateu. Eu usei o Militech e o meu motor chegou a, sei lá, 500 ou 300 a 500 km e ele danificou. E isso é algo que realmente pode acontecer, pois o motor, principalmente na linha automotiva, ele tem ali uma vida útil de aproximadamente mesmo de 300 a 500 km no máximo. Realmente ali é um número médio que a gente utiliza, da manutenção, que motores da linha automotiva, da linha neve, ele chega normalmente aí a 300, no máximo 500 km de utilização. Então realmente, se o seu motor estiver nessa faixa, mesmo utilizando o Militech, ele pode sim acabar aí danificando algumas peças internas. O motor já está cansado, e caso o seu veículo foi adquirido já usado, você não sabe como que o condutor anterior tratava o motor do veículo, então não adianta a gente querer também fazer milagre, vamos dizer assim. Não querer achar que a Militech vai fazer milagre com o seu motor, porque não vai. Foi como eu falei, ele reduz o atrito, ele não elimina. Então sim, isso é algo que você tem que levar em consideração antes aí de você utilizar ou não a Militech. Mas afinal, eu recomendaria utilizar a Militech? Para ser sincero, não. Eu não recomendo utilizar a Militech, não por causa do produto em si. O que eu recomendo é você seguir aquilo que o fabricante do seu veículo diz. Por quê? O fabricante do seu veículo ele faz todos os testes necessários com diversos tipos de componente, com diversos tipos de materiais, e com certeza o motor e o óleo lubrificante está ali no meio. Então, se você quer que o seu motor tenha uma vida útil considerável, segue aquilo que está escrito no manual do fabricante, pois todos os testes necessários já foi feito. Mas isso não quer dizer que o produto, a Militech, é ruim. Eu, em particular, nunca usei, sempre segui aquilo que o fabricante do veículo indica, e eu nunca tive problema nenhum em todos os veículos que eu tive e em todos os veículos que eu fiz manutenção. Não tive problema nenhum até hoje, então eu não vejo a necessidade de utilizar. Não quer dizer que o produto é ruim, vou deixar bem claro. Mas se você acha interessante utilizar, isso aí é algo que tem que partir de você, e se você achar interessante utilizar, utilize. Mas foi como eu já disse, não queira que a Militech venha fazer milagre no seu motor, principalmente se ele já tiver algum tipo de desgaste. Se ele tiver algum tipo de desgaste, a única coisa que ele pode fazer ali de uma forma momentânea é praticamente ali reduzir o barulho ali do motor que vai estar batendo. E não vai ser algo assim permanente, tá? Ele não vai eliminar a folga. A folga vai existir, ele só vai ali reduzir o atrito, vai fazer a função dele e vai acabar aí fazendo com que esse motor ele pare de bater por um determinado momento, mas com certeza muito em breve vai voltar a fazer esse barulho. Então, utilizar a Militech, isso tem que partir do cliente. Se o cliente quiser utilizar o Militech, utiliza. Se não, o cliente nem mencionar o Militech, você como manutenção, não mencione também, porque foi como eu falei, o ideal é seguir aquilo que o fabricante diz. Mas agora eu quero saber de você. Você já utilizou o Militech no seu motor? Qual foi a sua experiência que você teve? Lança aí nos comentários e não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e estaremos aí para os próximos vídeos. Fui!